Brasilinas e brasileiros, fala meus queridos conspiradores da realidade, segurem-se nas poltronas, porque a história de hoje é aquele tipo de coisa que, se você escrevesse num roteiro de comédia pastelão, o produtor diria: tá exagerado, ninguém é tão burro assim. A Pelúcia Federal, sim, a nossa querida PF, que normalmente gasta o orçamento perseguindo tia do Zap que vendeu marmita sem nota fiscal, agora tá olhando torto pro Xander Clayson, o Nosferatu de toga, o xerife do X. A suspeita que ele teria recebido imóveis de luxo de presente do Vorcaro. Recebeu minha fotinha de visualização única, amor? E como a PF descobriu isso? Satélite da NASA, espionagem russa, delação premiada do PCC. Não, foi através de uma mensagenzinha romântica. O fim da República começou com um meu bem. A Polícia Federal está investigando se o ministro Alexandre de Moraes recebeu imóveis de luxo do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Agora, essa informação é de extrema gravidade. A Polícia Federal apontando quais são os elementos para essa investigação. Tayane, boa tarde. Vamos recapitular, porque o suco de Brasil é concentrado. Daniel Vorcaro estava lá operando seu banquinho no meio de uma confusão envolvendo fraude, o BRB e dinheiro sumindo mais rápido que petista quando você mostra uma carteira de trabalho. No meio desse caos, ele tira um tempo para ser romântico com a então noiva, Martha Graff. Ele manda: tô aqui com Alexandre de Moraes. E ela, com a naturalidade de quem pergunta se o feijão tá com sal, manda a pergunta que vai ficar gravada nos anais, com todo o respeito, da história jurídica brasileira. E ele gostou do apartamento, meu bem? Gente, olha o nível de naturalidade radioativa. Ninguém pergunta isso. Se o seu namorado diz que tá com um ministro do STF, você pergunta: Ele já foi embora? Você vai demorar? Ou Ele trouxe segurança para comer o nosso canapé? ninguém pergunta se o convidado gostou do apartamento, a menos que o apartamento esteja sendo, como eu posso dizer, apresentado para adoção. O Xandão não estava de visita, ele estava em vistoria de imóvel. Oi, Patrícia, boa tarde a você e a todos. Eu apurei com fontes da Polícia Federal, essa informação. Isso porque, numa conversa entre Daniel Vorcaro e a então noiva, então companheira Martha Graff, ela pergunta para o Daniel Vorcaro se Alexandre de Moraes teria gostado de um apartamento. No mesmo momento em que Daniel Vorcaro falou que estava com o ministro Alexandre de Moraes. Então ela pergunta se ele gostou do apartamento. Isso acendeu um alerta na Polícia Federal já desde o início, porque a avaliação nos bastidores é de que não se pergunta se uma pessoa que está indo visitar, por exemplo, a sua casa, se fosse o caso, de se tratar do próprio apartamento de Daniel Vorcaro, se a pessoa gostou ou não do seu imóvel. Então, isso já causou uma certa estranheza na Polícia Federal. Então, a PF também quer saber o porquê que a Martha estava perguntando daquilo com tanta naturalidade para o Daniel Vorcaro. Imagina a cena, o ministro com aquele brilho na careca que reflete o poder constituído, passando o dedo no mármore Carrara. Que graciosa essa varanda gourmet, Vorcaro! O pé direito é alto o suficiente para eu não bater a toga no teto? E o banqueiro, com o sorriso de quem acabou de passar a perna no sistema financeiro, responde: é tudo seu, excelência. Quer dizer, é tudo nosso. Quer dizer, olha que vista linda. Enquanto isso, no celular da Martha, 2 traços azuis de puro suco de crime. Agora uma dúvida. Isso indica que o ministro do STF está sendo oficialmente investigado pela Polícia Federal no caso Master? Eles estão deixando a gente sonhar. O modus operandi é a Black Friday do crime. Mas calma que piora. A PF não ficou ligada nessa mensagem do nada. Eles ligaram os pontos porque o Vorcaro já tinha feito exatamente a mesma coisa com o Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB. O Paulo Henrique facilitava as fraudes para o Banco Master e, em troca, ganhava o quê? Bombom da Copenhagen? Não, apartamentos de luxo. Em um trecho, Paulo Henrique relata a Vorcaro como foi a visita da esposa dele aos apartamentos de luxo oferecidos ao casal pelo dono do Master. Estive no outro hoje de manhã. A esposa ainda está meio cismada. Seria ótimo olhar outro para construir uma referência. Por quê?
Hoje estava com a região toda fechada, seria bom dar o parâmetro. Ah tá, esse outro é uma cobertura, já pensando trazer família. Eu venho na frente mesmo e elas vêm depois, boa. Foram 6 imóveis, total 146 milhões de reais. Brasilinas e brasileiros, com 146 milhões de reais eu compro um país pequeno no Caribe, mudo meu nome para El Comandante e decreto que toda quarta-feira é feriado nacional. Dá para pagar o salário de 800 vidas da Dona Maria do caixa do supermercado. Mas, pro Vorcaro, isso é verba de marketing. É a estratégia, compre uma fraude, leve uma cobertura. A PF olhou para os 146 milhões do cara do BRB, olhou para o zap da Marta, olhou para o Xandão tomando café em Campos do Jordão e pensou: Bom, ou o Vorcaro é o maior corretor de imóveis não licenciado do mundo, ou temos um problema aqui. E o detalhe mais totoso, quem soltou a bomba primeiro? O Merval Pereira na Globo News. Sim, o Merval, o homem que normalmente fala do STF com o mesmo tom de voz de um fiel lendo salmos no Vaticano. Ele chegou em rede nacional e disse, com todas as letras: que pergunta é essa? Ele gostou do apartamento? Precisa investigar. Olha, tem um diálogo do Vorcaro que é também muito interessante, que na época ninguém deu muita importância, quando ele diz para a namorada que recebeu o Alexandre de Moraes em casa. Isso. E aí ela perguntou: e ele gostou do apartamento, meu bem? É. Agora, que pergunta é essa? Ele gostou do apartamento? Isso não... Precisa investigar, porque o que o Alexandre de Moraes tinha que gostar do apartamento? E era em Campo de Jordão, onde o ministro tem apartamento também, né? Quando o Merval, o porta-voz oficial da instituição Toga e Vinho, diz que precisa investigar o Chanderleia, é porque a bigorna do coiote já cortou o fio de barbante e está a 2 milímetros da careca ministerial. A Globo não solta a presa por rebeldia, ela solta quando o sistema decidiu que aquele CPF virou peso morto. Agora, vamos fazer aquele joguinho. Onde está o jornalista militante? Olá, Sakamoto! Cadê as 70 colunas sobre o perigo das relações entre o capital e o judiciário? Se fosse o Carluxo ganhando uma kitnet em Rio das Pedras, o Sakamoto já teria escrito um manifesto de 400 páginas comparando o fato à queda de Roma. Olá, Reinaldo Azevedo, o tio Rei, o homem que analisa a rachadinha com microscópio eletrônico. Cadê o comentário incisivo sobre o apartamento propina? Sumiu? Entrou em modo silencioso? Olá, Mortadela Lima, a Xandete Premium. Cadê o é fato ou é fake sobre a vistoria de imóveis em Campos do Jordão? O silêncio desses paladinos da ética é mais ensurdecedor que o motor de um Lincoln Town Car da máfia. 2 pesos, 2 medidas e uma cobertura de frente para o mar. Ou melhor, para a serra. Agora, vamos parar de rir por um segundo. Olhem para mim. O cara que decide se você pode ter conta no X. O cara que decide se o seu posto é antidemocrático. O cara que manda prender, soltar, caçar diploma e congelar bens com uma canetada monocrática. Esse cara está sendo investigado por ganhar apartamento de um banqueiro fraudador. Isso não é um erro processual. Isso é o suprassumo do bananil. Porque eu tenho vergonha de mim mesma. Enquanto o Chandercreide dita o que é direito e o que é verdade, a Pelúcia Federal está lá contando os ladrilhos de mármore que podem ter sido pagos com o seu dinheiro. Sim, porque banco fraudado estoura no seu bolso, no juro do seu cartão e na inflação do seu pãozinho. Vivemos numa sociedade anônima de poder. Os acionistas majoritários brindam com vinho caro em Campos do Jordão e você, acionista minoritário, só entra para pagar a conta do condomínio. É rir para não chorar, mas hoje, brasileiros, hoje a piada perdeu a graça. Fui, antes que o Vorcaro tente me vender um duplex.